Olá, está começando mais uma edição do programa Seu Direito. Aqui você fica sabendo o que foi discutido pela Assembleia Legislativa e virou lei para melhorar a vida da população. Na edição de hoje, vamos destacar a lei que determina a instalação de câmeras nas lan houses, os estabelecimentos que comercializam o uso da internet. E fique por dentro também da lei que obriga o governo do estado a oferecer cursos para gerar emprego e renda às mulheres vítimas de violência doméstica. Fique com a gente e saiba quais são os seus direitos como cidadão catarinense. O número de lan houses espalhadas pelo estado é cada vez maior. Só em Florianópolis são mais de 100. Esses estabelecimentos que cobram pelo uso da internet facilitam a vida de quem não tem computador em casa ou precisa acessar a internet e está longe do próprio equipamento. Mas, por outro lado, as lan houses podem facilitar a ação de criminosos e ainda por cima dificultar a identificação do autor. Uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa pretende combater esse problema. A Cassiana precisava urgente de um computador. A alternativa foi esta lan house perto do trabalho dela. Nesse momento foi porque uma questão de emergência. Nós estamos fazendo reforma no nosso escritório e por estar num local seguro, de fácil acesso e por ser vizinho até o nosso escritório, a gente optou por estar utilizando esse local. Você usa a internet para quê aqui? Responder e-mail para fornecedores, contato, como é um escritório de advocacia, visualização dos processos, para estar dando respaldo para os clientes. O professor de Química, Délio Domingues, também usa os serviços de uma lan house no centro de Florianópolis. Todas as semanas ele passa algumas horas aqui. Acho que 5 horas semanais, eu acho que para fazer serviço, às vezes uma digitação de provas ou faculdade também exige muito, né? Mas tirando isso, e também de vez em quando para dar uma brincadinha, né? A gente sempre brinca um pouquinho para dar uma relaxada e tal. E sempre aqui? A preferência é sempre aqui mesmo. Porque eu já tenho um pessoal conhecido já. E tem sistema de segurança, até bem tranquila lá. Esses estabelecimentos que comercializam o uso da internet por hora se tornaram uma febre em todo o país. Só aqui em Florianópolis estão cadastradas 106 lan houses, fora as que atuam no mercado de maneira informal. O problema é que nem todos os usuários têm boas intenções ao procurar um ponto de acesso à internet fora de casa. A polícia de Santa Catarina já reúne uma coleção de casos que chegaram à Diretoria Estadual de Investigações Criminais. Os mais comuns são, primeiro, fraudes ao sistema financeiro, especialmente nos bancos, né? Onde, através da internet, são retiradas importâncias das contas existentes nos titulares em cada banco e transferido para outras contas. Então, isso é todo dia e é um crime do momento, sem dúvida alguma. Além disso, nós temos a ameaça, né, via internet, a ameaça através de blogs, através de e-mail e, principalmente, o que tem se percebido ultimamente, é a questão de ataque, né, a perfis de Orkut, né, a endereços eletrônicos de Orkut e blogs, né, e isso causa transtorno. Inclusive, atendi um certo caso aqui, em que uma pessoa tinha um perfil no Orkut e outro entrou e começou a oferecê-la como garota de programa de um congresso. Isso é gravíssimo, e é uma pessoa de bem. Então, vejo, colocando telefone e tudo. E, por fim, a questão da extorsão, né? Nós já tivemos casos aqui solucionados, inclusive, que a pessoa ia numa lan house, criava um endereço falso, com dados falsos, e passou a extorquir um empresário aqui da cidade, sem dúvida, e foi através da internet, né, que nós conseguimos resolver. Uma das principais preocupações da polícia atualmente é o uso das lan houses por pedófilos. O modus operandi é um elemento, vai numa lan house, onde não tem câmera, onde não tem controle de identificação do usuário, e a partir dali ele opera um endereço virtual falso, com dados falsos, e inclusive encaminha, recebe conteúdo, cujo conteúdo fica depositado em provedores fora do país. E aí daí a dificuldade em se alcançar exatamente, identificar integrantes de uma rede de pedofilia.
Mas uma lei do deputado estadual Darcy de Matos disciplina o controle dos usuários nas lan houses instaladas em Santa Catarina. Todos os estabelecimentos que comercializam o acesso à internet aqui no estado são obrigados a instalar um sistema de monitoramento por câmeras de vigilância, principalmente nos pontos de acesso aos computadores. Outra exigência da lei é que esses estabelecimentos mantenham um cadastro de todos os usuários pelo prazo de 2 anos. Quem quiser usar uma lan house deve fornecer o tipo e o número do documento de identidade, o endereço e o telefone. A lan house deve manter na mesma ficha qual foi o equipamento usado pelo cliente, o horário de início e fim da utilização do computador e o IP, que é o protocolo de internet do equipamento usado. Esses dados devem ser armazenados por meio eletrônico. A divulgação das informações cadastrais fica proibida, a não ser que o cliente autorize, mediante pedido formal de um representante legal ou por ordem judicial. O estabelecimento que infringir a lei pode receber advertência ou multa de R$2.000. A cada reincidência, esse valor dobra até a 4ª infração. Depois disso, a atividade é suspensa, até que o órgão fiscalizador comprove e ateste por escrito que o estabelecimento voltou a cumprir a lei. O valor da multa é reajustado todos os anos com base na variação do Índice Geral de Preço de Mercado, o IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que venha a substituir. A internet ela é uma ferramenta poderosa quando utilizada para o bem, mas uma ferramenta poderosíssima quando utilizada para o mal. E ela tem sido muito utilizada para o mal também, por bandidos, delinquentes. Então, quando eu pensei nessa lei, eu pensei numa forma de criar mecanismos para afugentar, para assustar os bandidos ou para ter elementos, dados, informações para que a polícia possa prender aqueles malandros que praticam crimes contra a honra, contra a dignidade das pessoas e, sobretudo, aqueles que praticam crimes horrorosos, vergonhosos de pedofilia, que acontece muito no Brasil e no mundo e, sobretudo, em Santa Catarina. Perfis falsos nas redes sociais como Orkut e Facebook, extorsão, calúnias, fraudes bancárias e desvios de dinheiro. Os casos de crimes virtuais são os mais variados. Apesar da grande preocupação da sociedade, ainda não há estatísticas que mostram o número de ocorrências envolvendo a internet. A expectativa é que esta lei catarinense colabore com a polícia e dê mais tranquilidade à população em Santa Catarina. Todos os procedimentos determinados pela lei estadual já eram adotados pelos donos de estabelecimentos que se preocupam com a segurança dos clientes e com a credibilidade do negócio. Bom, a gente tem a loja há 4 anos, mas sempre foi uma regra nossa usar medidas de segurança cabíveis aos meus usuários e a nós mesmos, para espantar os clientes mais intencionados. Sempre teve a câmera? Sempre teve a câmera, sempre teve a realização de cadastros, que a gente se sente mais seguro e os próprios clientes também se sentem mais seguros, sabendo que todo mundo do seu lado está sendo filmado, registrado, e acredito que pessoas mais intencionadas não procuram locais assim. Eu acho que aumenta a credibilidade do ramo e pessoas boas que têm... Pessoas de boa índole vão procurar em estabelecimentos que seguem as leis e tenha todo um sistema de segurança pronto. Para a polícia, a lei é mais um aliado no combate aos chamados crimes cibernéticos. Apesar de que nós não temos ainda uma legislação específica que ordena de forma, com as devidas penas, a atuação de crimes praticados na internet, e na realidade são penas aplicadas por analogia hoje, quer dizer, não existe uma legislação específica de crimes cibernéticos hoje, é o que está faltando no nosso país. Mas a nossa legislação, a nossa lei estadual veio em benefício da investigação, da polícia, e vários casos, com toda certeza, já foram solucionados, inclusive aqui no DEIC, através dessa sistemática de que a lan house tem que ter câmera e tem que identificar o usuário, senão ele fica anônimo. Inclusive, casos nós já tivemos aqui, foram solucionados, inclusive, identificados os autores, né, de crimes, através exatamente da aplicação dessa nova lei. A lan house tomou as providências,
cadastrou o usuário, inclusive colocou câmeras e foi possível identificar. Um dos casos solucionados com a ajuda da lei ficou famoso no estado. Um recente caso que ainda está em tramitação, onde o diretor de um órgão foi acusado violentamente de ações criminosas e que, através inclusive de gravações montadas, o laudo já diz isso, e isso foi transmitido via internet. Um elemento foi na internet e transmitiu para uma rede, né, isso alcança o mundo imediatamente, com uma gravação falsa, uma gravação montada, né, de várias gravações, e aí fazendo gravíssimas acusações, foi possível identificar exatamente esse elemento na Lan House em razão da legislação. O delegado Rodrigo Bortolini é gerente estadual de fiscalização de jogos e diversões. Para ele, o maior problema é o número pequeno de agentes disponíveis para fiscalizarem as lan houses. Essa exploração de atividade de computadores em rede tem um grande índice de informalidade. Então, muitos desses estabelecimentos não se consideram lan houses e se entendem não sujeitos à fiscalização. Então, essa é uma das grandes dificuldades. A gente sabe que existe muita gente funcionando na informalidade, a fiscalização tem sido feita, vários estabelecimentos têm sido fechados, mas, no entanto, a informalidade é hoje talvez o grande vilão da fiscalização desses estabelecimentos. Mas o delegado reconhece a importância da lei. Essa lei veio a auxiliar o trabalho da Polícia Civil no sentido de que, além de ser um mecanismo de combate aos crimes cibernéticos, também é uma lei que permite que seja melhor avaliado o conteúdo ao que os frequentadores desses estabelecimentos têm acesso. No caso, as lan houses muitas das vezes são frequentadas por menores de idade, os quais anteriormente não se sabia qual conteúdo eles estavam acessando. Hoje, com os mecanismos que a lei determina que a lan house tenha, os estabelecimentos já podem controlar muito melhor se esses menores estão tendo acesso a conteúdo impróprio ou não, o que faz com que, além de permitir uma melhor educação dessas crianças, também evite que eles tenham contato a material de pedofilia, por exemplo. Inclusive, no final do ano passado, foi desencadeada uma grande operação policial de combate ao crime de pedofilia. Foi desencadeada em 9 estados do país, começou aqui em Santa Catarina, envolveu bastante policiais e culminou com a prisão de diversas pessoas envolvidas em crimes de pedofilia, envolvendo menores. As câmeras e o cadastro são cada vez mais comuns nas lan houses graças à lei estadual, que exige esses procedimentos de segurança. Assim, a polícia sabe que tem um aliado eletrônico atuando aonde não pode estar por falta de agentes. E os usuários que precisam desses estabelecimentos para trabalhar, estudar ou se divertir de forma saudável, dentro da legislação, se sentem cada vez mais seguros para procurar o serviço. É o caso da Cassiana. Por questão de segurança, foi feito um cadastro que até deixou nós mais seguros por se tratar no escritório de advocacia e para manter sigilo também de nossos clientes. Isso dá mais segurança para que a gente possa vir com objetos de valor, bolsa, que a gente está num local que é protegido e nos passa realmente essa segurança. Não saia daí. Depois do intervalo, o assunto é violência doméstica contra a mulher. Você vai conhecer uma lei estadual que obriga o Estado a oferecer cursos que gerem trabalho e renda para as mulheres vítimas de agressão. A gente já volta. Muitas vezes, a mulher vítima de violência doméstica sonha em recomeçar a vida longe do marido agressor, mas não consegue por falta de qualificação profissional. Geralmente, ela tem filhos e uma despesa fixa mensal que só o marido tem condições de bancar. Em Santa Catarina, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa quer acabar com esse problema.
Ela determina que o governo do estado ofereça capacitação profissional a essas mulheres, que assim poderão garantir emprego e renda. Elas são muitas, anônimas e vêm tendo cada vez mais coragem de denunciar. Nos primeiros 7 meses deste ano, as mulheres vítimas de violência doméstica registraram só em Florianópolis mais de 3.300 boletins de ocorrência na Delegacia da Mulher. Foram abertos 407 inquéritos. A polícia precisou adotar medidas de proteção para mais de 350 denunciantes e 15 homens foram presos em flagrante. Nos últimos 4 anos, o número de denúncias aumentou em todo o país em mais de 50%. Desde a Lei Maria da Penha, as mulheres estão tendo coragem de denunciar. Então, nós não surpreendemos no âmbito da segurança pública com o aumento das denúncias de crimes pela Lei Maria da Penha, porque, na realidade, a lei está garantindo, ela veio trazendo benefícios, proteções para as mulheres, e isso com certeza encoraja elas a procurarem socorro, a procurarem auxílio e tentarem fazer com que essa situação de violência cesse. Esta mulher, que não quer se identificar, é uma das muitas vítimas que sofreram violência dentro de casa, perto dos filhos, justamente no lugar onde ela deveria se sentir mais segura. Sou casada há mais de 20 anos. E de 2 anos para cá minha vida tem mudado bastante. Porque meu marido mudou muito, ele foi ficando violento, foi ficando agressivo. Muitas vezes ele te agrediu? Não foi muitas vezes, agora nos últimos tempos sim. Agora nos últimos tempos, acho que porque ele arrumou outra mulher, daí começou a ficar ruim dentro de casa. Ele me agredia com palavra, uma vez ele me bateu, me jogou do quarto, fui cair embaixo do armário lá do outro quarto. 2 anos depois do início das agressões, o caso foi ficando mais grave e ela decidiu procurar a Delegacia da Mulher para denunciar o marido. Eu tinha medo de procurar e só me incomodar, né? De medo do que podia acontecer. O juiz determinou que ele tinha que sair da casa, ele saiu. Há 1 semana que ele saiu, daí eu voltei para casa. Saiu, ele levou tudo que tinha, o que ele deixou, ele quebrou a martelo dentro de casa. Ele quebrou a casa? Quebrou guarda-roupa, vaso de flor, arrancou tomada, bico de luz, chuveiro, até as coisas de colocar sabonete que tinha no banheiro, ele arrancou tudo. Cabo, TV a cabo, os cabos que ele deixou cortado. Detonou a casa, parece que passou um furacão lá dentro. Há 1 ano e meio, a Prefeitura de Florianópolis montou o CRENV, Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que dá atendimento psicológico, jurídico e de assistência social. Nós temos em torno de 20 atendimentos novos por mês. Isso é uma média de atendimentos novos desde o início da nossa criação. Então, hoje nós estamos com praticamente mais de 200 prontuários abertos e de mulheres que frequentam o nosso atendimento técnico. E realmente elas nos agradecem, a gente percebe a mudança de vida dessas pessoas, a recuperação da sua cidadania. As que tentam reconstruir a vida longe do agressor, muitas vezes esbarram na falta de qualificação profissional para conseguir um emprego que sustente ela e os filhos. A gente percebe que muitas delas permanecem no ciclo de violência por mais tempo devido à dependência financeira. Hoje culturalmente, a educação dos filhos é a responsabilidade da mulher. E aí, neste casamento, com a criação de filhos, ela não pode mais pensar só nela, ela também tem a responsabilidade dos seus filhos. E a dependência financeira amarra a busca dessa autonomia e dessa independência. Para o delegado Anselmo Cruz, este é o principal problema enfrentado por essas mulheres ao tentar mudar de vida.
Muitas mulheres hoje em dia, o que nós percebemos no atendimento das delegacias de polícia é que não deixam de denunciar por causa de medo efetivamente do agressor, mas sim pela dificuldade que terão caso o agressor, enfim, o companheiro ou o marido, tenha que ser afastado do lar ou até mesmo preso. Infelizmente existe uma relação de dependência, na maioria das vezes econômica, da mulher e dos filhos com esse agressor. E essa situação torna mais dificultosa a saída dele do lar. Há possibilidades legais, como a determinação de pagamento de pensão alimentícia, mas nas situações cotidianas em que comunidades mais carentes ou marginalizadas, essa relação fica complicada, porque o agressor acaba tendo não um emprego fixo, tem algumas situações assim de renda variável, né, sai para trabalhar naquele dia em uma obra, ou então vai fazer uma venda de produtos. Então, determinar que ele faça um pagamento de uma pensão se torna difícil. Em Santa Catarina, as mulheres vítimas de violência conjugal têm direito a um atendimento especial que proporcione emprego e renda. Este direito está garantido por uma lei estadual, que teve origem num projeto apresentado na Assembleia Legislativa pelo deputado Marcos Vieira. A lei determina que o governo do estado ofereça a essas mulheres cursos de capacitação para o mercado de trabalho. A mulher, quando sofre a violência, principalmente em casa, ela fica deprimida, fica doente, fica acomodada, não conta nada para ninguém. O projeto de lei que apresentei, e que hoje é lei, ela visa exatamente fazer o contrário. Toda mulher agredida, ela tem que se sentir na obrigação de denunciar, mas denunciar num órgão competente, que é a delegacia. E ao Estado cabe fazer com que ela seja inserida num programa de atendimento psicológico, programa para reinseri-la no mercado do trabalho, programa para reinseri-la na sociedade, no convívio social como um todo, e fazer com que ela volte à vida normal. A Lei 14.203 de 2007, elaborada aqui na Assembleia Legislativa do Estado, ela tem grande valia, porque também não serve simplesmente que se faça um atendimento assistencial unicamente à mulher vítima de violência doméstica. Ela precisa, sim, adquirir uma autonomia, conseguir uma capacidade profissional para se sustentar, para conseguir dar parte do sustento aos seus filhos, enfim, tocar a vida dela adiante sem a companhia, sem a presença daquele agressor que estava muitas vezes dentro do próprio lar. As mulheres vítimas de violência doméstica precisam de mais que um simples local para fazer denúncias e receber apoio psicológico. E alguns municípios do estado dão os primeiros passos para ampliar essa rede de atendimento. Na segunda parte da reportagem, você vai ver que muitas vítimas contam com os amigos e com a própria força para a superação e que as iniciativas públicas dependem sempre de verba para colocar em prática uma série de projetos relacionados à violência contra a mulher. Hoje, em Santa Catarina, as mulheres vítimas de violência doméstica contam basicamente com as delegacias da mulher para denunciar as agressões e receber apoio psicológico. Toda mulher vítima de violência doméstica, ela deve procurar uma delegacia de polícia. Nós temos nas principais cidades do estado já delegacias especializadas de proteção à mulher, onde além do atendimento policial, da parte criminal efetivamente que é feito, também se dá atendimento psicológico e o encaminhamento que essa mulher precisa ter. Em alguns municípios do estado, essas mulheres contam com uma casa de acolhimento, mantida pela prefeitura ou por organizações não governamentais. O CRENV, mantido pela prefeitura de Florianópolis, não acolhe. Além do atendimento individual, oferece cursos de artesanato. Nesta turma, não há nenhuma vítima de agressão. São todas mulheres da comunidade que se inscreveram interessadas em aprender uma nova atividade e encontrar novas amigas. Mas quando uma vítima chega aqui, é convidada a participar. Para estar socializando, estar trocando contatos,
para ter um momento delas também, né? Que hoje em dia não tem um grupo que elas podem estar se inserindo. O artesanato proporciona isso. Assim como essas alunas, as mulheres que foram agredidas pelo marido podem encontrar aqui uma oportunidade de aprendizado e principalmente de esperança para um possível recomeço. O artesanato pode até virar fonte de renda. Não dá para sobreviver, né? Só para quebrar galho, mas dá para ajudar nas despesas em casa, sim. Minha intenção mesmo, a princípio, é fazer para saber mesmo, né? Mas quem sabe, gostando da coisa, vou faturar. Mas a renda obtida com o artesanato não é suficiente para o sustento de uma casa. A gente sempre fala para que não seja a principal fonte de renda da família, né? Mas que possa aumentar a renda familiar. Então a gente orienta, a gente pode ver que o artesanato hoje, ela pode ter uma renda mínima de R$60 por semana, né, e está ganhando no mínimo um salário mínimo por mês. As vítimas de violência doméstica precisam de mais que uma simples ajuda mensal proporcionada pela confecção de peças artesanais. Por isso, o CRENV pediu a liberação de verba federal para oferecer outros cursos de capacitação. Temos uma cozinha onde a gente pretende estar criando uma cozinha industrial com diversos cursos de culinária, uma outra sala para inclusão digital, para estarmos oferecendo aulas de informática e demais cursos de capacitação que venham de acordo com a necessidade do mercado. A mulher que nós conhecemos no início do programa e que sofreu agressão do marido decidiu não esperar por uma ajuda do Estado e tenta vencer sozinha essa barreira. Arrumou um emprego e hoje trabalha das 7 horas da manhã às 7 da noite para ganhar o sustento dela e da filha mais nova de 5 anos. Foi a minha vizinha que falou que estava precisando de gente para trabalhar, eu vim trabalhar aqui. Estava trabalhando lá no centro, mas aí o horário lá não estava dando, eu chegava em casa muito tarde. E agora você acha que você quer fazer tua vida sem ele com esse emprego aqui? Quero, tudo que eu quero é refazer minha vida, cuidar das minhas filhas. O trabalho não significa apenas um recomeço ou uma fonte de renda. Se sentir útil, produzindo, nem que seja o artesanato na própria casa, pode fazer toda a diferença na vida dessas mulheres. Elas se tornam pessoas também com autoestima elevada, se tornam pessoas melhores, trocam contatos umas com as outras. Isso é o melhor, assim, para mim. O programa Seu Direito fica por aqui e não se esqueça, todas as edições do programa estão no site da Assembleia Legislativa. Para assistir, basta acessar www.alesc.sc.gov.br/portal/TVAL. Para entrar em contato com a produção do nosso programa, é só enviar um e-mail para seudireito@alesc.sc.gov.br. Nós nos encontramos na próxima quarta-feira, às 6 horas da tarde, na estreia de uma nova edição. Até lá!